Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de Attack on Titan 2, episódio 8, que foi mais parado, bem parado em comparação ao anterior, e antes dele foi mais parado também, mas o final foi mais empolgante em comparação a esse. Esse é aquele começo lá, sacana pra caramba, como eu falei, o autor adora sacanear o Eren tava ganhando a luta, fazendo tudo certinho, aí vai lá o autor no final, não, você não vai ganhar essa luta, e joga um titã em cima dele, um titã colossal em cima. O cara até comenta no final, o Eren perdeu a luta. Pô, o Eren fez tudo certinho, não tem culpa do Colossal ter caído em cima dele. Foi sacanagem ainda quando o cara falou, pô, o Eren perdeu a luta. Pô, que sacana, o Eren tava saindo bem, ele fala um negócio desse. Não foi o Eren exatamente que perdeu a luta, sacanearam ele. Mas, de qualquer forma, fora essa parte do começo, que eu não entendi bem como aquele titã explodiu. Talvez explique os poderes deles em algum momento, mas ele virou uma bomba de ar quente, basicamente. Foi o que aconteceu ali, ficou esquisito. Tudo bem ele causar impacto ao cair no chão, mas ele não estava nem com o corpo completo, então aquela massa dele de ossos e um pouco de carne, quando cai no chão faz aquela explosão. Pô, eu acho esquisito, mas tudo bem, não vou ficar discutindo isso, talvez explique em algum momento. De resto, esse episódio foi mais focado na Mikasa, até teve aquele passado deles, que, vale dizer, teve uns acréscimos no anime em comparação ao mangá, eles esticaram um pouco aquilo. Eu creio, para conseguir terminar essa saga que eles querem, um determinado clímax, no episódio 12, seja lá onde for que eles querem terminar, provavelmente não daria para fazer com 12 episódios, então eles estão aumentando um pouquinho algumas partes para dar certinho lá, encaixar no tempo correto. O próximo episódio, eu nem sei se vai voltar a ação de novo já, porque tá numa discussão do Eren, como o Eren sem braço, até eu fiquei rindo igual idiota aquela cena, o Eren sem os braços lá. Talvez seja um pouco de sadismo meu, mas eu achei meio bizarra aquela cena. Mas de qualquer forma, tá o Eren discutindo com o Reiner. Então eu creio que só vai voltar a ação pra valer no finalzinho do episódio que vem. Eu acho que nem vai ser no começo dele. E o episódio 10, 11 e 12 deve ser um negócio mais realmente movimentado. Eu suponho, pra ter um grande clímax no episódio 12. Attack on Titan geralmente termina com um grande clímax. Eu não acho que eles vão fazer um negócio diferente dessa vez. Deve terminar com algo bem legal. Até uma chamada pra próxima temporada, provavelmente. E o que mais? Assim, teve aquele flashback com a Mikasa, como eu tava falando. E me lembrou que eu fiquei com pena da Mikasa, não exatamente por aquele negócio de ela estar separada do Eren e tal, ficar mal, é o propósito até aquilo, mas o que me deixa com pena da Mikasa é a falta de desenvolvimento dela. O autor ele definiu a Mikasa como o guarda-costas do Eren, é basicamente isso. Como é que você define a Mikasa? Ah, ela é B10 em combate e adora o Eren, e fica sempre de guarda-costas lá do Eren, é basicamente isso. A Mikasa sem o Eren vira um bicho em depressão. Tudo bem que ela gosta muito dele, eu acho legal isso, ela ter alguém que gosta de verdade e tal, demonstrar isso, mas só definir a personagem por isso é meio pobre. Seria a melhor forma de colocar. A parte que eu mais gosto de Attack on Titan, na primeira temporada, uma das partes que eu mais gosto, eu botei até aqui naquele 10 melhores cenas de Attack on Titan, é da Mikasa, quando ela pensa que o Eren morreu, e ela tem todo aquele trabalho psicológico em cima dela, ela pensando o que vai fazer, ela pensando em desistir de tudo da vida e tal, porque ela perdeu a pessoa que ela mais gostava e tudo mais, e aí em determinado momento ela consegue superar isso e decide seguir em frente, mesmo sem o Eren. Pareceu até que ela ia tomar uma atitude de liderança em determinado ponto da série ali, mas não, aí volta o Eren e ela volta para a definição dela de guarda-costas do Eren. Basicamente isso. O Eren é importante, o enredo todo aparentemente gira em volta do Eren de alguma forma, então ele é importante estar na história, mas ele não é aquele protagonista que a maioria das pessoas mais gosta. A maioria das pessoas gosta mais da Mikasa, que fica lá só como definição de guarda-costas do Eren. Podia ter desenvolvido mais aquele passado dela interessante, podia ter trabalhado mais a personagem, deixar ela como algo mais do que a garota que gosta do Eren e é B10 em combate. Podia ter botado ela como um papel de liderança, fazer um crescimento na personagem, talvez tenha algum momento. E o Levi falando nisso, eu tava falando de desenvolvimento e tal, o Levi teve o trabalho do passado dele, pelo menos. Fizeram umas OVAs, adaptando um mangá spin-off que conta o passado dele. É bem interessante, quem não assistiu ainda, dá uma olhada nessas OVAs, pra quem tá preocupado de ser chato e tal, não, tem bastante ação nelas. Tem uma cena específica de ação que é duas na verdade, que são muito legais. Então dê uma olhada nessas OVAs, vale muito a pena. E falando do Levi, ele teve uma parte mais puxada pra comédia nesse episódio. Os caras estão se achando lá, pô, não tem titã e tal, a gente veio aqui pra enfrentar os titãs e tudo mais. Aí o Levi, vocês querem titãs? A gente pode sair pra caçar titãs juntos e tal. Aí com o Levi lá, até ele machucado, quieto lá na carroça, consegue dar aquele ar de B10 e tal dele, dar uma tirada. Eu achei bem legal aquela cena. Mas era simples, é mais puxado pra comédia mesmo, mas me chamou a atenção. Bom, fora isso, tem aquela sacada deles, que o Reiner deve ter parado pra descansar naquela floresta, e eles conseguem terminar com empolgação, embora o episódio seja mais calmo. Attack on Titan, eu acho que todo episódio vale isso, eles sempre conseguem terminar com um bom gancho, que te deixa, putz, e agora? O que vai acontecer? Mesmo aquele preview, que não é tão animador assim, parece que
vai ser mais um bate-papo entre o Eren e o Reiner, mas não deve ficar nisso o episódio inteiro, eu creio, e talvez eles revelem alguma coisa, tem essa curiosidade também. Será que vão revelar algum mistério? O Reiner vai explicar alguma coisa? Tomara que expliquem, né? Porque o autor não para de jogar novos mistérios, explicar que é bom, nada. O pessoal tem falado os comentários. Parem de botar spoiler nos comentários, gente. Eu sou treinado pra isso, eu tenho um blog há anos, e eu sei, basicamente, pela primeira ou segunda palavra, eu já sei mais ou menos que o cara vai começar a falar um spoiler. Já tenho uma noção, já pulo. Ou então, se eu já suspeito, eu pulo o comentário. É assim que eu não pego spoiler nos comentários. Eu basicamente tomo muito cuidado para ler o comentário daquela linha inteira, eu não leio. Eu dou uma olhada nas duas primeiras palavras, aí se eu tô suspeitando que é um spoiler, eu desço pro próximo. Então, parem. Ou então, se vocês não querem parar de botar spoiler nos comentários, botem lá, spoiler gigantesco antes, aviso, vai ter spoiler abaixo e tal, aí comenta o que você quiser comentar. Mas tem muita gente que vai passando pelos comentários e acaba levando spoiler porque não tá acostumado a isso, não tem essa sacada de, putz, pode ter spoiler aqui, vou tomar cuidado. Então, reduza um pouco aí, você não precisa parar de falar spoiler, mas pelo menos bota um aviso de spoiler. Vale dizer isso, eu esqueci de comentar nos outros. Mas, o que eu ia falar? Assim, os comentários, tinha gente comentando que as respostas mesmo só vão vir muito à frente, mesmo que tivesse uma terceira temporada, não teria as respostas ainda, só numa quarta ou quinta. Isso é meio triste. O legal na história é que você vai jogando as respostas periodicamente. Você vai jogando mais respostas, bota umas perguntas a mais ao longo da história. Aí sim, aquelas grandes revelações você bota no final, mas acumular tudo pro final, eu não sei se é a melhor ideia do mundo. Mas vamos ver, a história tá interessante por enquanto. Eles estão conseguindo, pelo menos no anime, terminar sempre de uma forma empolgante pra te chamar pro próximo, mesmo quando o episódio não é tão movimentado assim como esse. Então vamos ver como eles se saem a partir do próximo episódio. Bom, agora os extras, vou falar rapidinho. Boku Hero Academia teve várias lutas nesse episódio, mas não teve nenhuma luta grande, aquela luta mais épica. Teve uma luta particularmente interessante de comédia entre uma personagem que eu me lembro o Iron Man, porque ela é cheia de equipamento e tal. A luta que mais chamou atenção foi uma luta com boa animação, daquela garota que tem aço, sai aço dela, alguma coisa assim. Ela tava deslizando lá, teve umas cenas bem animadas com ela. Não vai por cenas marcantes, então eu tô até comentando aqui, que não foi uma cena de impacto, coisa parecida, mas foi uma cena bem animada, vale comentar isso. E em Recreators teve aquela luta lá no comecinho, mas a luta não teve aquele final climático, eu diria, aquele final mais pesado. Os dois primeiros episódios tiveram cenas bem legais de ação, e depois disso o anime deu uma esfriada. Não tá ruim o anime, tá bem escrito no geral, mas tá faltando aquelas pegadas que empolguem no anime, aqueles episódios, putz, que episódio legal. Não sei se é todo episódio assim, mas você precisa daquelas elevadas, putz, que clímax bom e tal, aquelas viradas no enredo, coisas inesperadas acontecendo. Então o anime tá muito devagar, o enredo tá andando, tá se desenvolvendo em um ritmo que eu não tô achando muito positivo. Eu esperava algumas viradas mais interessantes, alguns clímax mais pesados. Então vamos ver como se desenvolve, mas tá meio morno Recreators por enquanto. E por último, Dungeon Idea e Oratória, que teve uma luta contra boss bem legal. A protagonista lutando sozinha contra um boss. A luta ficou melhor do que eu pensava. E teve também, depois disso, uma parte dela com o protagonista que faz ligação entre algumas cenas da primeira temporada, onde a gente tem agora o ponto de vista dela da situação. Eu acho interessante essas cenas, que dá aquela sensação legal de, putz, é a mesma cena que eu vi na primeira temporada, então, só que com um ponto de vista totalmente diferente. E é isso, o pessoal tá pedindo pra eu comentar mais animes nos extras, mas é muito anime que eu já comento aqui, dá trabalho fazer esses negócios extras aqui. Então o resto eu comento no... Eu vou comentar, ele é um mangá sensei, pessoal, que eu comente, vou comentar ele no próximo Cenas Marcantes, na quarta-feira, deve ter algumas cenas dele, provavelmente. Esse último episódio teve umas cenas de confusão e tal, então deve ter umas cenas lá. E isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deem um like e até a próxima!